Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queiram sentar-se? A Eucaristia não contém uma graça. A Eucaristia contém o autor de toda a graça. A Eucaristia não é algo, mas alguém. A Eucaristia não é uma coisa, mas uma pessoa, a pessoa divina de Jesus Cristo, sua presença real e substancial, o seu corpo e sangue, alma e divindade, sob as aparências de pão e de vinho, o que é um mistério de fé. Nós conhecemos essas verdades de fé, nós cremos e aderimos de todo o coração que a Eucaristia é a presença real e substancial de Nosso Senhor sob as aparências de pão e de vinho. Porém, há quantos anos comungamos e não tiramos frutos mais abundantes da comunhão? Há quantos anos comungamos e parecemos estar sempre no mesmo patamar, no mesmo degrau de virtude em que estávamos no início da nossa conversão? Ou pior, desde quando começamos a regredir, comungando com mais tibieza, com mais distrações, com mais indiferença? Uma das razões para a falta de fruto das nossas comunhões vem da nossa ignorância mais ou menos profunda a respeito do sacramento do amor à Eucaristia. São Paulo diz na epístola da missa que dentre os cristãos de Corinto há muitos enfermos e sem forças, e muitos que estão mortos. E qual a razão para que haja tantos enfermos e tantos mortos para a vida interior? São Paulo dá um motivo: a ignorância a respeito da Eucaristia, a ignorância a respeito da presença real e substancial de Nosso Senhor no Santíssimo Sacramento. Portanto, caros fiéis, se o nosso conhecimento da doutrina católica ainda é aquele conhecimento básico, rudimentar, que adquirimos na primeira comunhão, não é de se admirar do nosso atraso na vida espiritual e da falta de frutos das nossas comunhões. Nós crescemos e nos tornamos adultos, porém, a nossa instrução cristã ainda não é proporcional à nossa idade ou à nossa formação intelectual. Em outras palavras, quem atingiu um nível superior de estudos em alguma ciência deve ter estudos superiores também em matéria de fé, de moral e de vida de oração. Mas quais são as riquezas ocultas na Eucaristia que nós ignoramos, ou por falta de estudo, ou por falta de leitura, ou simplesmente por falta de interesse? A primeira riqueza oculta na Eucaristia é que esse sacramento contém o coração de Nosso Senhor. Quando dizemos que a Eucaristia é a presença real e substancial do corpo e sangue de Jesus Cristo, podemos julgar que se trata de uma coisa muito santa, uma coisa, quase como uma relíquia de Nosso Senhor. Pois a Eucaristia não é uma relíquia, ela é a presença viva de Jesus Cristo. A Eucaristia contém a natureza humana de Nosso Senhor, o que significa que ela contém o seu sagrado coração.
Além disso, a Eucaristia contém a natureza divina de Nosso Senhor. Ela contém o seu amor imenso e excessivo, o seu amor divino pelos homens. Sendo assim, na Eucaristia encontramos a presença viva do seu coração, que é a sede do seu amor imenso e excessivo, o seu amor divino pelos homens. É por esse motivo que uma comunhão bem feita é aquela que consiste no encontro entre dois corações, o coração do comungante e o coração de Jesus Cristo. Nosso Senhor nos dá o seu coração sob as aparências de pão e nós nos encontramos na obrigação de também lhe oferecer o nosso coração, e nada menos que todo o nosso coração. A segunda riqueza oculta na Eucaristia é que esse sacramento é uma espécie de prolongamento da encarnação. Graças à Eucaristia, o corpo e a alma de Nosso Senhor ainda se fazem presentes nesse mundo, mesmo após o mistério da Ascensão. É certo que Nosso Senhor se submete voluntariamente às limitações do estado eucarístico, porque na Eucaristia, Nosso Senhor não usa dos pés para andar até nós, não usa das cordas vocais para falar conosco, não usa dos tímpanos para nos ouvir. Então, o estado eucarístico impõe algumas limitações. Mas ainda assim, a Eucaristia é presença real e presença substancial de Nosso Senhor, da sua humanidade, da sua divindade. É por esse motivo que uma comunhão bem feita é aquela que consiste numa reprodução, numa imitação do mistério da encarnação. Assim como o Verbo tomou para si a natureza humana na encarnação, de modo semelhante, quando nós comungamos, Nosso Senhor deve assumir para si também a nossa vida. A nossa vida deve ser a humanidade de acréscimo da encarnação de Nosso Senhor. Em outras palavras, assim como a natureza humana foi um instrumento para que o próprio Deus nos comunicasse a sua graça na encarnação, de modo semelhante, nós devemos oferecer o nosso corpo, a nossa alma, as nossas faculdades internas, enfim, toda a nossa vida, para que também a nossa vida seja um instrumento da graça, a imitação do mistério da encarnação, como uma humanidade de acréscimo, como se pudéssemos acrescentar algo à encarnação. A terceira riqueza oculta na Eucaristia é que esse sacramento é uma espécie de desponsório, ou seja, uma espécie de matrimônio. No desponsório, o esposo eleva a esposa ao seu status social. Ou seja, se o esposo é nobre, a esposa adentra a nobreza graças ao laço matrimonial. Pois de modo semelhante, caros fiéis, quando comungamos, Nosso Senhor nos introduz ainda mais na sua vida divina, aquela mesma vida sobrenatural que recebemos no batismo, pois a comunhão aumenta a graça santificante, o que significa que a comunhão nos faz entrar ainda mais na vida da Santíssima Trindade. É por esse motivo que uma comunhão bem feita é aquela que nos faz crescer na graça santificante. Não apenas sentir uma consolação sensível durante a recepção do sacramento. A comunhão bem feita nos faz crescer na graça, crescer na caridade, o que não seria possível sem a renúncia aos falsos amores, aos apegos desordenados que nos impedem de sermos fiéis a Nosso Senhor,
a quem devemos amar sobre todas as coisas e de todo o coração. A quarta riqueza oculta, dentre tantas outras riquezas, a quarta riqueza oculta na Eucaristia é que esse sacramento nos faz imitar a união entre a natureza humana de Nosso Senhor e a sua divindade. Como já sabemos, o Verbo assumiu a natureza humana no mistério da encarnação. Porém, Jesus Cristo não tinha uma pessoa humana, tinha apenas corpo e alma humana, mas não tinha uma pessoa humana, pois a natureza humana de Nosso Senhor estava unida à pessoa divina do Verbo. Em outras palavras, o corpo e a alma de Jesus Cristo pertenciam à sua pessoa divina. Não havia uma pessoa humana, apenas uma única pessoa, a pessoa divina. Ora, quando comungamos, nós devemos, de tal modo, oferecer a nossa vida a Nosso Senhor, a ponto de torná-lo o centro da nossa personalidade, para que possamos dizer com São Paulo: eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. É por esse motivo que uma comunhão bem feita é aquela em que o comungante se renuncia a si mesmo, renuncia a ser o centro da própria vida e das próprias ações, a fim de que Nosso Senhor assuma a soberania da sua vida e seja o único centro da sua personalidade. Nosso Senhor não quer receber da nossa parte um amor secundário do nosso coração. Ele deseja receber da nossa parte a oblação, o oferecimento de todo o nosso ser, de todo o nosso coração e de toda a nossa personalidade. Nosso Senhor não quer que sejamos mesquinhos, dividindo o nosso coração com criaturas. Ele quer ser o centro, o único centro. Ele quer que imitemos o mistério da encarnação, fazendo da sua pessoa divina o único centro da nossa personalidade. Todas essas riquezas nos fazem refletir o quanto nós ignoramos os nossos deveres como comungantes quando recebemos o sacramento do amor, a Eucaristia. Sendo assim, o nosso primeiro dever diz respeito às nossas disposições externas, ou seja, a modéstia na casa de Deus. É certo que a modéstia é uma virtude que regula os nossos modos dentro e fora da casa de Deus. Porém, dentro da casa de Deus, a modéstia pede um rigor maior em respeito ao lugar santo e para se praticar a caridade para com o próximo. Sendo assim, caros fiéis, hoje devemos reconhecer o quanto nós somos negligentes no cumprimento desse primeiro dever para com a Eucaristia, que é a modéstia na casa de Deus. É muito compreensível que uma mulher que vem pela primeira vez ao rito romano tradicional não esteja familiarizada com todas as regras de modéstia. Mas isso é inadmissível quando se trata de uma frequentadora regular. Então, se, por exemplo, uma fiel viesse à missa com um decote baixo ou com roupas de academia, ela certamente não agiria assim por ignorância, porque sabe com perfeita ciência que essas vestimentas não são apropriadas para a casa de Deus. E diga-se de passagem, fora da casa de Deus também não são convenientes. Então, o primeiro mau hábito do qual devemos pedir perdão a Nosso Senhor é a negligência em matéria de modéstia. Em seguida, o nosso segundo dever diz respeito à preparação para a comunhão.
A comunhão não é um rito mágico. Ela necessita de preparação. Ela pede disposições internas, como os atos de fé, de adoração, de ação de graças ou de reparação. É por esse motivo que a Igreja instituiu os ritos da missa, porque eles são a melhor preparação para a Sagrada Comunhão. E é por isso que somos apegados exclusivamente ao rito romano tradicional. Sendo assim, caros fiéis, hoje devemos reconhecer o quanto somos negligentes na preparação para a comunhão, por causa do mau hábito de se chegar atrasado na igreja, quando a missa já começou e quem sabe quando a missa já está na metade. Se não nos damos ao trabalho de chegar antes do início da missa, se não fazemos uma devida preparação, se não conseguimos sequer entrar em recolhimento de espírito durante a liturgia, porque chegamos atrasados. Nesse caso, é mais difícil que a comunhão produza todos os frutos que ela possa produzir. Então, o segundo hábito do qual devemos pedir perdão a Nosso Senhor é a negligência com o horário da missa. Por fim, o nosso terceiro dever diz respeito à ação de graças. A ação de graças consiste nesse tempo precioso de oração, ou melhor, de companhia a Nosso Senhor, cuja presença real e física dura tanto quanto duram as espécies eucarísticas em nosso organismo. Isso quer dizer que, enquanto a presença real dura em nosso organismo, devemos nos manter em oração, em colóquio amoroso com o Sagrado Coração, pois a Eucaristia torna o nosso corpo mais sagrado do que o cálice da missa. A Eucaristia, o preciosíssimo sangue, toca o cálice da missa. A hóstia consagrada toca a patena da missa. Mas, apesar desse contato físico, a Eucaristia não comunica a graça santificante aos vasos sagrados. Em contrapartida, quando entramos em contato físico e misterioso com a Eucaristia nos santifica e torna o nosso corpo mais sagrado do que os vasos sagrados. É por esse motivo que devemos zelar para nos mantermos em ação de graças após a comunhão, aproveitando esse tempo precioso em que fazemos companhia a Nosso Senhor, que nos visita no seu sacramento. Porém, o que constatamos com frequência, senão a ignorância, quando não o descaso com a ação de graças? Algumas almas se contentam em rezar algumas brevíssimas orações após a comunhão, dão-se por satisfeitas com essas brevíssimas orações e, em seguida, se distraem com o fluxo dos comungantes na mesa da comunhão ou com qualquer outra coisa de menor importância. Mas a maior tragédia ocorre nas comunhões fora da missa, especialmente na primeira sexta-feira do mês. Quantas vezes, caros fiéis, o comungante terminou as suas orações mais rápido do que o rito da comunhão fora da missa, que já é breve. Em outras palavras, quantas vezes o comungante já estava pronto para ir embora antes mesmo de o padre tirar a estola dos seus ombros ao chegar na sacristia? Mas que ação de graças é essa? Que trata a Eucaristia como uma coisa e não como uma pessoa. Que ação de graças é essa que trata a Eucaristia quase como uma presença espiritual e não como a presença real e substancial de Jesus Cristo, que tanto nos ama e que tanto sofreu para nos salvar? Portanto, caros fiéis, será que conhecemos
quão profundo é o dom que recebemos. A Eucaristia nos dá o privilégio de imitar a Santíssima Virgem em sua gestação, quando ela carregava em seu ventre puríssimo o Verbo encarnado. E nós, caros fiéis, procuramos imitar as disposições de alma da Santíssima Virgem, procuramos imitar o seu recolhimento profundo, a sua adoração contínua, a sua fé viva, a sua caridade ardente. Pois se a nossa ação de graças é mais breve que o rito da comunhão fora da missa, arriscamos comungar sem a inteligência do mistério. Ou seja, arriscamos comungar sem saber exatamente o que estamos fazendo e quem estamos recebendo. Então, a maior graça que podemos receber nessa festa de Corpus Christi é a resolução de conhecer mais profundamente o mistério da Eucaristia, a fim de comungar com inteligência e não com ignorância, tirando abundantes frutos da ação de graças, que é um tempo privilegiado de companhia a Nosso Senhor, que é um tempo de céu antecipado, um tempo de ação de graças, um tempo de recepção de graças, um tempo para se entreter amorosamente com o nosso divino amigo e assim receber o seu perdão e a sua indulgência, antes que tenhamos que encontrá-lo com a sua terrível face de juiz, no momento da nossa morte. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.